Outro ponto que eu acho muito importante frisar é justamente sobre essa questão do entendimento e da importância da cultura negra. Professor Fred, eu tenho uma formação em música, né? Minha graduação foi em piano. Depois me enveredei pela parte teórica, né? Fui fazer musicologia como mestrado e depois fui para Belas Artes, onde eu fiz o meu doutorado na UFMG. Depois do pós-doutorado, eu vim para Diamantina, a convite de um prefeito, e assumi o Teatro Santa Isabel, que para mim foi um divisor de águas. Por direção do Teatro Santa Isabel, eu fiz vários projetos coletivos, né? Coletivo de dança, coletivo de teatro. Então foram vários projetos que culminaram numa trajetória que deu um boom, na realidade deu um boom artístico para Diamantina, né? Então eu vejo até hoje várias pessoas falando com muita saudade da época que eu era diretor do teatro, sabe, por causa dessa abertura que aconteceu no teatro. Uma coisa muito importante também que aconteceu e que me deu um respaldo grande para o que eu exerço hoje foi justamente nesse momento do teatro que a gente fez um projeto que era de levar as pessoas dos bairros afastados do centro para frequentarem o centro, né? Então foram pessoas da Palha, pessoas do Rio Grande, pessoas da Cidade Nova, pessoas da Bela Vista, que até então não tinham acessado. Várias pessoas entraram pela primeira vez no teatro e falaram: nossa, que espaço maravilhoso! E eu chegava assim: o teatro é seu. É seu, venha sempre que você quiser. Nesse momento também eu fiz estreitei muito laços com o pessoal das artes plásticas. Nesse ano de 2017, nós fizemos 10 exposições. Em um ano nós fizemos 10 exposições. E todos os artistas de Diamantina tiveram lugar nesse teatro, né? Então foi um momento assim também de resgate de uma sala fantástica que era a sala Marta Moura, e que até então estava desativada e servia como sala de ensaio para a orquestra, né? Então foi um momento muito mágico para todos os artistas plásticos da cidade. Depois disso eu fui para a universidade, fui para o UFJM, né? Antes eu tinha passado pela UENG, já tinha dado aula também algumas oficinas no Instituto Federal, mas fui para a UFJM e lá eu consolidei alguns grupos mais, na realidade lá eu consolidei como um produtor cultural, né, na UFJM. Já era desde muito tempo, mas lá me consolidei, porque lá a gente formou vários grupos através de projetos de extensão, né? Eu estava lá como professor visitante e fiquei em 2018 e 2019, e lá a gente criou vários projetos, entre os projetos Universidade para Todos, que é esse projeto que manteve oficinas de artistas plásticos lá na universidade. Então foi a primeira vez que também os artistas de Diamantina subiram para a universidade para trabalhar com os alunos, funcionários, professores. Montamos também o coral universitário, que para mim foi um dos grandes produtos, né? Nós montamos, através do coral universitário, nós montamos musicais aqui em Diamantina, né? Diamantina não tinha essa cultura, e nós montamos A Bela e a Fera, montamos Os Miseráveis, a Ópera do Malandro, o Fantasma da Ópera. Então foi um período muito profícuo, né, de muitas atividades. E hoje eu sou vereador eleito aqui em Diamantina, né, e o meu carro-chefe é justamente a cultura e o turismo estruturado. Me foi destinado fazer uma leitura do Clamor de Milton. Esse capítulo eu achei muito interessante, porque ele tem duas partes, na realidade ele tem três partes muito claras. A primeira, que é uma ode, e isso é extremamente emocionante, porque você percebe o tempo todo o clamor mesmo, né? Essa fé, um cara cristão, e parece ser novo cristão, clamando a Deus o tempo todo por várias coisas que não fica claro até o momento que ele fala sobre o câncer que ele tem. Alguns jargões cristãos e que são muito importantes, né, para você entender o andamento do livro. No momento tem uma frase de passagem, que é quando ele fala: só tu conheces tudo, e tu conheces, e vai falando sobre o conhecimento de Deus, sobre a vida dele. Quando tem uma cisão e ele começa a falar sobre a questão do terreiro de Macumba,
E isso é muito interessante, porque ele coloca a questão das palavras amor, Deus versus o não. É um dos momentos principais onde que o não vem extremamente demarcado. Então, o não é o não contra a religião, o não contra a religião que não é católica, não é cristã, né? Então, esse não, ele é muito enfático. E é a única parte do texto em que aparece a palavra não. Ele vai falando sobre alguns elementos que são de forma pejorativa, né? Ele evita falar sobre uma religião, né? Em determinado momento que ele tem um arrependimento, né? Que fica muito claro, né? Depois dessa passagem, que é esse momento, que é o terceiro momento, né? Que ele tem o arrependimento e ele percebe que não foi a religião que levou a irmã dele. É o momento que ele reconhece que a irmã dele era envolvida na macumba, não apenas não pela religião, mas por considerar a macumba um ato cultural. E quando ele se vê, né, quando ele percebe que ele tem essa clareza em que a macumba não era uma coisa satânica, e sim uma questão cultural, ele muda totalmente o discurso, querendo uma redenção, querendo rever a irmã dele no paraíso. Então, assim, o texto é muito bem escrito, muito bem estruturado, e essa questão dessa ode, o tempo todo, esse clamor do Milton, fica muito claro, né? No texto, a palavra Deus, Senhor, Pai, Altíssimo Criador, é como se fosse o mesmo sinônimo, é como se fosse a mesma palavra, e ela aparece 26 vezes no texto. Né? Então o que permanece na ode, né? É como se você estivesse batendo nessa tecla, Senhor Deus, Altíssimo Deus, é esse clamor mesmo. Me chama a atenção também o regionalismo do me achego, me achegar, né? No início, assim, dá para você perceber, gente, ó, então tem um regionalismo ali, é nordestino, é do norte de Minas, onde que essa pessoa está. Na segunda parte acontece o preconceito, esse desconhecimento da religião do outro, né? Esse desrespeito com a religião do outro, em que ele usa palavras também muito pejorativas, né? O caminho da macumba, lamaçal da feitiçaria, aquele lugar, para não destinar o lugar do próximo, como se fosse também um templo religioso, um templo de respeito. Então, assim, há esse preconceito arraigado, essa estrutura clara de passagem. A frase que eu falei anteriormente, que é a frase de passagem, é essa: só tu conheceste tudo e me conheces, e sabes o quanto fico perturbado com as coisas que estão acontecendo. De repente, a cisão. Sei que devemos ter amor àqueles que fingem não compreender sua presença. Aí começa não, que vai pegando toda essa parte, a segunda parte, que é muito pesada, é a parte que tem esse preconceito contra a religião do próximo, e depois ele vai e volta para esse reconhecimento pleno. Eu te peço com o mais sincero dos meus sentimentos, abençoe aquele lugar. Que é isso? Né? Então há uma redenção, né? Aí você pode morrer em paz. Outro ponto que eu acho muito importante frisar, é justamente sobre essa questão do entendimento e da importância da cultura negra. Porque hoje nós temos os nossos livros de história que enfatizam apenas o cristianismo. Nós temos vários livros produzidos sobre santos, sobre testemunhos de fé, sobre milagres, que são voltados para a religião cristã, e não temos vários livros falando sobre outras religiões. Então eu acho que o livro é importante, sim. Eu acho que quanto mais leituras sobre, mais informações sobre a cultura negra, sobre as religiões de matrizes africanas, eu acho que é imprescindível, porque a gente amplia o olhar em nossa formação. Eu lembrei da história de um livro aqui de uma amiga minha, que é a Princesa Negra, né? Isso é importantíssimo ter. Porque as princesas sempre são brancas? Não, existem princesas negras, existem princesas ruivas. Então isso é muito importante. A diversidade de leitura é muito importante. Tendo por base o capítulo Clamor de Milton, eu indicaria as pessoas a lerem pela sensibilidade da escrita. Porque, na realidade, o que eu mais gostei nesse capítulo é uma escrita subliminar. Não tem informações diretas,
né? Te faz pensar, te faz fazer analogias. Então eu acho que quando o texto ele consegue fazer essa interação com outras, na realidade é um texto rizomático, na realidade é isso que eu queria falar. Quando o texto ele é rizomático, ele tem vários caminhos e que te levam a fazer diferentes leituras. Eu acho que isso é imprescindível numa leitura hoje, né? Porque a gente está num momento muito visual, e quando a gente pega uma leitura que nos remete a essas questões visuais, ou seja, tem uma passagem ali que você consegue entender claramente que é da Bíblia, claramente não, porque tá bem subliminar, tá bem sensível. Você consegue perceber, isso aqui estava na Bíblia, nossa, isso aqui é um dialeto africano. Então, quando você consegue fazer esses recortes e montar o seu próprio mosaico, eu acho que isso é uma das coisas que mais me atrai pessoalmente numa leitura. Então, eu indicaria muito as pessoas lerem, né, através desse capítulo, né, não li o livro todo ainda, lerei em breve, justamente por isso, porque é uma leitura rizomática, é uma leitura de muito, que vai despertar muito conhecimento.